Fala pessoal, beleza? Bom, espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais um encontro virtual. Antes de tudo, quem tiver curiosidade pode entrar no canal, pode conferir outros vídeos com diferentes temas que tá bem legal. Mas enfim, o vídeo de hoje nós iremos conversar um pouco sobre a Bíblia. Mas, antes de tudo, eu convido você a traçar o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora juntos, vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor partilhamos seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Somos um povo de Deus, e formamos um reino de irmãos, e a palavra que é viva e nos guia, e alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Fala galera do Som Jovem, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Koga, eu tenho 19 anos, estou me apresentando porque vai que esse vídeo bomba. Não sei se muitos de vocês sabem, mas setembro é conhecido pela Igreja Católica como o mês da Bíblia. E nada melhor como começar esse mês falando sobre a nossa Bíblia, né? Falando sobre os livros, um pouco mais. Eu quero focar em como a gente deve ler a Bíblia, como a gente deve entender a Bíblia e estudar a palavra sagrada. É importante falar que nós não devemos ser fundamentalistas ao ler a Bíblia. Como assim fundamentalista? O que é ser fundamentalista? Você me pergunta. Ser fundamentalista é você ler a Bíblia e querer traduzir ela ao pé da letra. Não é assim que funciona, não é assim que nós devemos ler. A gente tem que entender o contexto histórico, entender o que se passava, onde se passava, quando se passava, o que o escritor quis dizer. São vários quesitos, várias questões que antes de nós lermos, nós temos que nos perguntar. Mas eu vou falar disso daqui um pouquinho mais pra frente. É importante que para ler a Bíblia a gente tenha um direcionamento. Mas como um direcionamento? O que é um direcionamento? Existem tipos de leituras da Bíblia. Hoje eu vou focar um pouco mais em falar na nossa leitura do dia a dia. Ou a gente vai ler antes de dormir, ou a gente lê num ônibus, ou num trem, principalmente em casa. São esses momentos que a gente tem que ler a Bíblia e pegar a nossa interpretação da palavra, pegar a nossa interpretação da Escritura, sem distorcer ela. A gente tem que ler, entender, rezar sobre essa passagem e tentar entender o que a passagem quis dizer para nós. O que a passagem quis falar na minha vida, o que o próprio Espírito Santo quis falar para mim a partir daquela passagem. Qual a mensagem que Deus tem para mim na minha vida a partir dessa passagem? Por que eu escolhi essa passagem? É diferente de quando eu vou fazer uma pregação, ou de quando eu vou ler a liturgia na missa, ou um padre vai fazer uma homilia. É diferente.
Eu não posso pegar para preparar uma pregação para vocês no momento e falar assim, eu peguei livro tal e falo isso porque foi o que eu senti, porque foi o que eu entendi. Não, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar o fato que aconteceu e a interpretação que foi escolhida para aquela passagem. Eu posso falar da minha interpretação? Posso falar o que causa na minha vida? Com certeza eu posso. Porém, primeiro eu tenho que explicar certinho o que acontece. Eu tenho que explicar certinho o que, por exemplo, São Paulo quis dizer, ou o que Jesus quis dizer, antes de eu falar a minha interpretação, o que eu levo para a passagem. É óbvio que, na maioria das pregações, vocês vão ver os pregadores falando essa passagem toca a minha vida por tal motivo, ou eu escolhi essa passagem por tal motivo. Mas é importante lembrar, é importante para vocês, que um dia querem fazer uma pregação, que primeiro de tudo a gente tem que ler, interpretar, saber o que realmente foi dito, o que realmente Jesus quis dizer, ou quem escreveu tal livro quis dizer, para qual povo. Para isso, eu também separei 5 perguntas que são básicas, 5 perguntas que todo mundo tem que se fazer antes de preparar qualquer passagem, para ler qualquer passagem, para ter qualquer tipo de interpretação. São 5 perguntas básicas do que nós devemos fazer antes de ler a Bíblia. A primeira é quem? Quem? Quem escreveu? Para quem foi escrito? Quem escreveu foi Paulo. Para quem foi escrito? Para o povo de Coríntios. Por que ele escreveu isso? Aí já é a próxima pergunta. Por quê? Por que o texto foi escrito? Por que ele quis escrever isso para tal povo? Por que ele quis dizer aquilo? São outras perguntas. O que? O que está sendo dito? O que está acontecendo nessa passagem? O que causou certa pessoa a escrever essa passagem? E aí a gente também traz o que pode vir para a minha vida a partir dessa passagem. Então, o que esse discurso traz para a minha vida? Ou o que eu posso fazer para melhorar a partir desse discurso? São perguntas assim. Quando? Quando ocorreu? Foi tanto tempo. Eu vou pegar uma passagem de Gênesis e vou trazer para hoje, ao pé da letra? Não é assim. Gênesis ocorreu há não sei quantos mil anos atrás, entendeu? A gente tem que pegar e interpretar para a realidade de hoje, entender o porquê. Por que foi escrito aquilo? Quando? Qual era o contexto da época? Qual o contexto histórico? O contexto histórico é fundamental, é muito importante para a leitura da Bíblia. E onde? Onde começa essa passagem? Começa numa sinagoga, começa numa casa, começa numa rua. Onde começa? Onde foi escrito? Foi escrito em Jerusalém, foi escrito... Não sei. Aonde foi escrito? Isso são coisas que nós temos que entender antes de ler a Bíblia e tentar interpretar. Como eu falei, para a gente ler a Bíblia hoje em casa, sozinho, para fazer uma oração, para a gente ler a Bíblia para fazer... É uma leitura realmente mais simples, a gente pode falar. É uma leitura mais simples, é uma leitura que eu vou ter a minha interpretação. É claro, fazendo essas perguntas aqui que eu acabei de falar, e eu vou ter a minha própria interpretação. Para fazer uma pregação, tem que ser algo mais objetivo. Por exemplo, para fazer uma liturgia na missa, a pessoa que vai fazer a liturgia tem que ler a Bíblia de uma forma em que ela explique o que estava acontecendo. A liturgia serve para a gente reviver o momento no qual aconteceu tal fato. O padre, para fazer uma homilia, tem que ter outro tipo de nível de leitura da Bíblia. São vários motivos, são vários porquês que a gente tem que ter um nível de leitura sério da Bíblia. E para finalizar, é bom lembrar que, assim, a gente fala 1 milhão de perguntas, mas onde eu acho as respostas? As respostas estão aqui. Você pode perguntar para alguém, você pode ler o Catecismo. O Catecismo da Igreja Católica é um livro, depois da Bíblia, é o livro mais importante da Igreja Católica. Por quê? Porque ele explica várias e várias coisas. Tipo assim, 90% das suas perguntas vão ter uma resposta no Catecismo. Eu tenho um livro também, que depois eu acho que alguém tem em PDF, acho que o Renan tem em PDF, e eu posso mandar, que nesse livro ele explica todos os livros da Bíblia e responde a maioria dessas perguntas. Tanto que é desse livro que eu tiro a maioria das minhas pregações.
Eu queria agradecer a confiança da coordenação por ter me escolhido mais uma vez. Muito obrigado. Eu amo vocês, eu tô morrendo de saudade. Espero que logo a gente possa voltar a se abraçar, logo a gente possa voltar a se ver. Certo? Beijo. Um beijo no coração de todo mundo. Eu amo vocês. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que não morra quem nele acredita, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. O próprio Javé irá à sua frente, ele estará com você. Não o deixará, nem te abandonará. Não tenha medo, nem se acovarde. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas, em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. O que desejo e espero é não fracassar, mas, agora como sempre, manifestar com toda a coragem a glória de Cristo em meu corpo, tanto na vida como na morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 20, 21. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida é presente na carne. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. João, capítulo 15, versículo 17. Todos os rios correm para o mar, e o mar, contudo, não transborda. Para o lugar de onde saíram, voltam os rios, no seu percurso. Eclesiastes capítulo 1, versículo 7. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, gente, foi esse o nosso grupo virtual desse sábado. Espero que gostem bastante. Fiquem com Deus, se cuidem e deixa aquele like, compartilha com os amigos, né? E estamos juntos. Beijo.